Olá, aqui quem fala é a Julia Labs e hoje eu vou te mostrar como que eu utilizo a minha D1 Pro de 20 watts para me auxiliar nos meus trabalhos com eletrônica. Eu desenvolvo diferentes projetos eletrônicos e eu sempre preciso de algumas ferramentas auxiliares para me ajudar no processo de montagem e solda desses projetos. Recentemente eu adicionei uma D1 Pro de 20 watts aqui no meu espaço e eu vou te mostrar como que eu utilizo ela para agilizar e melhorar o meu processo de solda. Uma máquina como essa me ajuda em diferentes trabalhos por aqui. Eventualmente eu preciso construir moldes personalizados, caixas personalizadas, e a D1 Pro é exatamente o tipo de máquina que se encaixa bem em um espaço como esse aqui, onde sempre está rolando muita criatividade e muita construção de diferentes projetos. O projeto que eu vou fazer a solda hoje é esse aqui. Dá pra ver que esse tipo de projeto aqui é exatamente a carinha dos projetos que eu gosto de desenvolver. Normalmente os meus projetos são bem personalizados, então é bem difícil a gente conseguir fazer um molde para deixar as placas presas na hora de fazer a solda. Justamente porque, olha só, não é uma placa de circuito impresso convencional quadrada, ela tem um formato próprio. Esse daqui é um outro projeto, ó, que segue esse mesmo exemplo e que eu já usei essa mesma técnica que eu vou mostrar para vocês hoje aqui em vídeo. Então a ideia é eu construir um molde onde eu possa posicionar essa placa personalizada, que ela fique firme, para que aí sim eu possa vir com o meu stencil e com estanho em pasta, passando o estanho em todos os pads dos componentes eletrônicos da minha placa e aí sim agilizando muito a minha produção. Vou começar bem passo a passo e vou te mostrar como que é fácil extrair os arquivos até bem técnicos do software de desenvolvimento de placas de circuito impresso e passar eles para o X-Tool Creative Space, que é o software da X-Tool que vai se comunicar aqui com a minha máquina. Então, bora começar a botar a mão na massa. Vou começar te mostrando os arquivos que eu preciso passar para minha X-Tool aqui no software de desenvolvimento de placas de circuito impresso. Justamente para te mostrar o quão fácil é trabalhar com algum arquivo para nossa máquina laser da X-Tool. Quando eu pego esses arquivos aqui, eles têm formatos bastante técnicos, mas basta eu conseguir exportar esse arquivo aqui para algum tipo de arquivo que a máquina entende. Nesse caso aqui, e na maior parte dos softwares de desenvolvimento de placas de circuito impresso, você consegue exportar os arquivos para DXF. Exportando o arquivo aqui no meu software de desenvolvimento de placas e abrindo ele no meu X-Tool Creative Space, eu tenho exatamente o formato da minha placa de circuito impresso exatamente no tamanho que ela está desenvolvida dentro do software. Hoje eu vou utilizar esse arquivo aqui para fazer um molde para as minhas placas. Mas durante o processo de projetar uma nova placa, é muito útil esse recurso, inclusive para testar o tamanho, ou até mesmo testar se o layout da placa de circuito impresso que eu estou desenvolvendo aqui realmente vai caber, por exemplo, dentro do case para o qual eu estou desenvolvendo. Como eu vou fazer um molde para encaixar a minha placa, eu vou deixar ele um pouquinho maior do que o que foi exportado, porque ele exporta exatamente o mesmo tamanho da placa e eu preciso conseguir encaixar essa plaquinha aqui. Para facilitar também o processo de trocar essas placas, porque eu vou soldar uma, vou trocar, soldar a próxima, trocar, soldar a próxima, eu vou também fazer um acessório um pouquinho maior nessa partezinha aqui, porque assim eu consigo encaixar depois o meu dedo aqui e levantar a plaquinha. Vou utilizar os recursos aqui do próprio software para conseguir fazer esse alinhamento. E eu vou deixar exatamente dessa forma aqui, acredito que já vai ser o suficiente. Configurando agora o meu laser, eu já tenho registrado aqui que para o tipo de material que eu vou utilizar, que ele é um papel cartão um pouquinho mais grossinho, eu posso utilizar na potência do laser em 35 e a velocidade entre 10 e 8 vai funcionar bem. Eu vou deixar 10 aqui. Já tenho o material que eu vou utilizar posicionado aqui na minha mesa de corte. Para posicionar então a máquina, eu venho aqui, ó, organizando certinho onde que eu vou iniciar o meu recorte. Eu tenho aqui também uma marcação com o laser ali, onde eu consigo identificar aonde que ele vai começar. E também, lembrando sempre, antes de começar qualquer corte, você precisa vir aqui fazer o ajuste manual do foco do laser. Ele é bem simples de fazer, eu já mostrei em alguns outros vídeos, mas basta você baixar aqui, ó, essa linguetinha metálica e fazer o ajuste aqui no pininho lateral para colocar o laser exatamente na posição correta. Vou posicionar bem no cantinho do material e vou rodar o frame. Esse aqui vai ser o tamanho do meu recorte, ele cabe bem aqui no meu material, então agora é só começar a cortar. A minha máquina, ela tá dentro desse enclosure, então agora que já tá tudo certinho, eu vou fechar ele aqui e a gente vai ficar observando o corte aqui por cima. Iniciando o corte então.
Vamos ver como que ficou agora o resultado final do corte. Olha só que legal. Eu vou só destacar aqui para vocês verem. Olha só, o molde ficou perfeito, perfeito. Vamos colocar minha placa aqui para ver se vai caber. Olha só, ela cabe certinho e fica agora presa no lugar. Então, quando eu for fazer a solda, ó, ela vai ficar presa, não vai ficar sambando aqui. Eu sempre gosto de fazer 2 camadas, então agora eu vou repetir o processo aqui do lado, justamente para eu ter uma camada um pouquinho mais grossa. Se eu estivesse usando um papelão um pouquinho mais grossinho, não precisaria fazer essas 2 camadas, mas como esse material que eu tô usando aqui hoje, então eu vou passar mais uma vez e tenho já prontinho o molde. Temos agora aqui o segundo corte finalizado. Como ficou? Olha só que legal. Vou juntar os dois aqui em cima pra gente ver como que ficou. Eu tenho as 2 camadas agora aqui pra deixar o meu material um pouquinho mais grosso e eu vou poder encaixar as minhas plaquinhas assim. Olha só, agora sim, tá perfeito. E aqui tá, ó, personalização que eu fiz justamente pra conseguir tirar e colocar aqui as placas sempre que eu precisar. Olha só que legal que ficou. Bora pra bancada agora, então, botar essa ferramenta nova à prova e soldar as minhas plaquinhas. Esse daqui é um moldezinho que eu fiz pra posicionar as placas aqui debaixo do meu stencil. Tá vendo só? Olha só. Eu consigo prender a plaquinha aqui. E eu também já fiz aqui, ó, uma aberturinha estratégica, ó, pra tirar e colocar as placas. Eu fiz 2 unidades justamente porque o material que eu escolhi pra fazer ele é um material fininho, tá vendo? Ó? Então, uma só não ia dar a espessura da minha placa. Então, eu decidi fazer 2, eu monto um em cima do outro e consigo fazer essa solda. Depois, talvez eu precise até fazer mais um ou trocar de material, porque quando a gente fizer a solda dos componentes eletrônicos aqui do Boron, quando a gente voltar e trocar, aí vai dar altura e não vai ficar tão bom. Mas daí a gente vê o que faz, né? Se a gente muda ali, se a gente deixa mais espesso, se a gente faz com outro material, eu acho que talvez vai ter que fazer com papelão pra gente depois fazer a solda do top. Mas, vamos lá, ó. Eu vou posicionar os dois aqui bem certinhos, bem bonitinhos, assim. E eu vou prender com uma fitinha, tanto aqui na minha bancada, quanto depois o stencil em cima. Então, ó. Estão bem alinhadinhos. Posso testar aqui a minha placa. Consigo colocar minha placa, ela fica bem firme. Ok. Ah, só tenho que ver uma coisa, porque o meu stencil... Eu acho que o meu stencil, ele é assim. Calma aí. Deixa eu pegar o stencil ali pra ver. Então, vou começar a montagem do meu molde stencil pra fazer a soldagem das minhas placas. Vou começar aqui posicionando o molde que eu fiz na cortadora laser. Então, vou grudar ele aqui nessa bancada para ele ficar bem firme, bem preso. E agora, eu venho com uma das placas aqui para servir como modelo, aqui. E venho em cima aqui com o meu stencil, posicionando exatamente a placa onde estão os componentes eletrônicos. Então, agora é só eu alinhar tudo aqui bem certinho. Vai ficar bem certinho, viu? Ficou alinhadinho. Ele já tem aqui uma fitinha, então eu só vou fechar aqui a fitinha, dessa forma. E agora eu tenho a ferramenta para fazer minha solda. Ó, então eu consigo abrir e fechar, tá vendo? O meu stencil. E eu tenho o molde que alinha as minhas placas exatamente no lugar que eu preciso. Então eu posso vir aqui, ó, colocar uma nova placa, fechar, passar estanho. Aí tira, próxima plaquinha, fecha, estanho. E a gente vai fazer exatamente isso agora. 30 vezes, porque eu vou fazer um lote de 30 unidades. Ó, esse aqui é o estanho em pasta. Esse é o material que eu vou usar pra fazer a solda. Eu vou abrir ele aqui porque, ó, eu não vou usar ele na seringa, eu vou usar ele aqui, nessa aberturinha. Então, agora pra primeira placa, já posicionada, eu fecho o meu molde. Eu vou passar um pouquinho desse material aqui. Como eu vou fazer a solda de várias placas, eu posso até já deixar um pouquinho a mais aqui, ó, tá vendo? Esse é um material que rende bastante, tá, gente? Então, assim, tudo bem passar bem ele aqui. E eu tenho, agora essa ferramentinha é nova por aqui, eu tenho esse passador de estanho e com o nosso molde devidamente posicionado lá embaixo, com o nosso stencil determinado aqui em cima, é só vir aqui, ó, e olha, não, olha que beleza, nem eu tava esperando que o trabalho ia ficar tão bom, ia tão limpo, olha isso aqui, tá vendo? Foi passado, eu vou dar um zoomzinho, calma aí, foi passado uma finíssima camada de estanho em todos os pads dos componentes eletrônicos dessa placa. Vamos repetir aqui, agora numa plaquinha preta, para vocês verem de novo esse processo acontecendo. Observem, os pads estão dourados, tá? Eu vou fechar aqui, agora eu vou vir aqui com o meu passador. Nossa, mas tá bonito. Esse aqui eu já vou passar mais de uma vez, mas vamos lá.
todo o estanho devidamente passado, tá? E deixar a placa bem firme, bem precisa, bem montadinha aqui faz toda a diferença. Porque se a minha placa ficar sambando aqui, eu não ficar com precisão, o que acontece? Eu começo a sujar as coisas, o estanho ele não sai exatamente nos pontos, eu posso acabar trazendo aí um curto-circuito porque exagera no estanho, ele acaba borrando aqui. Então isso aqui faz toda a diferença, esse processo aqui é muito rápido dessa forma. Só vim aqui, ó, um por um e passar nas plaquinhas. Eu vou fazer isso agora 30 vezes. Ui, a placa grudou aqui atrás. Vou dar uma limpadinha aqui de novo. Pronto, acho que agora para de grudar. Quase terminando as plaquinhas brancas e a gente vai começar a soldar as pretas. O projeto ele é exatamente o mesmo. O que muda é realmente só a cor da placa, né? Eu decidi fazer em 2 modelos diferentes. Acho que agora eu tô finalmente pegando o jeito com essa espátula aqui. Ela é nova pra mim. Antes eu usava um rodinho. Estou gostando bastante desse novo material. Placas pretas agora. Tá indo bem rapidinho, né? Agora é a parte mais demorada de todo o processo. Eu vou pegar os componentes eletrônicos e vou posicionar aqui em todas essas plaquinhas. Vai demorar um pouquinho, mas com paciência, logo logo a gente termina. Vamos começar. Nessa hora, precisa tomar bastante atenção porque os componentes, eles têm polaridade. Então eu não posso só chegar e conectar de qualquer jeito. Preciso sempre posicionar eles exatamente na orientação que eles precisam ser soldados. Não são todos que têm polaridade, mas nesse projeto aqui especificamente tem bastante CI, né? Acaba que os CIs têm o lado certo, né? Serem posicionados aqui. Então, bora lá. Nós vamos voltar com o processo de solda desse projetinho. Então, a gente já fez toda a solda da parte do bottom. E agora, para a solda da parte do top, olha só o que eu fiz. Eu usei a minha cortadora laser, a minha D1 Pro de 20 watts da Xtool, e eu cortei agora, dessa vez, ó, o mesmo molde, exatamente aquele mesmo molde, em um material um pouquinho mais grosso, um papelão um pouquinho mais grosso. Porque agora, para fazer a solda do top, ó, tem coisinhas aqui embaixo. Então, para alinhar certinho o meu projeto, eu coloquei um papelão para deixar ele um pouquinho mais para cima. O legal é o seguinte, ó, porque como essa placa tem o conector de bateria, ela tem esse, um dos lados dela, né, um pouquinho mais para dentro do que o outro. Então, eu vou aproveitar o mesmo restinho aqui do recorte, ó, só para fazer uma elevaçãozinha aqui na pontinha da placa. E olha só que legal, ó. Agora ela fica perfeita aqui. Calma aí que eu tava testando e tava dando certo. Agora não tá dando certo só porque eu tô gravando aqui. Mas, ó, aqui, ó, eu botei aqui no cantinho e botei aqui. Depois eu vou prender tudo isso na bancada. Vai tá virando? Pronto, assim, ó. Assim, depois eu vou prender na bancada, vai dar certo, ó. Então ela fica um pouquinho pra cima e ela fica fazendo como se fosse esse apoiozinho ali pra parte da bateria. Eu vou grudar isso tudo aqui na minha bancada e também vou alinhar certinho o stencil da parte dos LEDs agora pra fazer tudo isso funcionar. Agora sim eu consegui posicionar certinho o stencil e, de novo, aqui, ó, eu tenho um moldezinho feito na cortadora laser. Agora é só eu baixar, a minha placa fica exatamente na posição e eu consigo passar o stain em pasta. Então é isso que eu vou fazer agora para as próximas plaquinhas. Bora lá. Ai, que satisfatório. Quando for alinhar aqui, tem que alinhar perfeitamente. Errou uma vez, vai errar todas as vezes. Agora sim, deu certinho. E de novo, eu tenho a minha ferramenta para abrir e fechar. Mas ela tá meio torta. Vou dar uma ajeitadinha. Agora é só passar aqui, ó, o estanho em pasta nos pads das plaquinhas. Olha que perfeição. Ó. Sai bonitinho. Posso pegar a próxima, botar aqui e só passar o estanho até finalizar o lote agora. Então, agora bora posicionar esses LEDs. São muitos LEDs, então processo que tem que ter um pouquinho de paciência, né? Mas simbora. Eu já botei bastante aqui, estou quase chegando na metade. Agora, nesse momento, ó, eu já quase que decorei qual que é a posição dos LEDs, então tá indo bem mais rápido do que no início. Finalizados, finalmente finalizados. Agora a gente vai testar um por um e fazer os acabamentos. Mas esse foi o processo de solda desse lotezinho aqui. Eu soldei completamente, então foram 16 plaquinhas, mas ficaram as restantes sem a solda porque estava faltando ainda um componente eletrônico chegar e eu só percebi aqui enquanto a gente estava fazendo a solda. Então esse daqui foi o nosso lote de hoje. Então, é isso aí. E aí, gostou de acompanhar esse processo de produção? Você imaginava que uma máquina de corte e gravação a laser seria útil em um laboratório de eletrônica como o meu aqui? Me conta aqui nos comentários se esse tipo de máquina também te ajudaria nos trabalhos que você faz por aí. E lembrando que se inscrevendo aqui no canal da Xtool, você vai conhecer as diferentes máquinas da Xtool que contemplam uma grande variedade de trabalhos diferentes. E se
inscrevendo aqui, você também sempre recebe dicas boas como essa que eu passei pra você aqui hoje. A gente se vê no próximo vídeo e tchau!